A gente continua no assunto sobre a cúpula do clima que acontece em Belém, no Pará. E agora a gente conversa com Guarani Osório, professor do Centro de Estudos em Sustentabilidade e da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Oi, professor, boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui ao Hora News. Olá, muito boa tarde. Cumprimento a todos que estão nos acompanhando também. Professor, acabamos de acompanhar a coletiva que acontece neste momento, né? Acompanhamos um trechinho aqui no Hora News e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, classificou o dia de hoje, essas primeiras negociações, os primeiros aportes, não é mesmo, no Fundo das Florestas Tropicais para Sempre, como um dia positivo. Então, assim, primeiro dia da cúpula do clima, podemos dizer que tem um bom resultado? Olha, eu diria que a gente não esperava menos que isso, né? Nós estamos num momento decisivo na agenda climática. A gente está caminhando aí, se juntar todos os compromissos de todos os países, a gente vai ficar abaixo dos limites estabelecidos pelo Acordo de Paris, que tem alguns limites de temperatura, que é de 1,5 grau, que a gente não pode ultrapassar. E juntando tudo que tem na mesa hoje, é insuficiente em termos de ambição e também o que tem já prometido, a insuficiência na implementação de ações. Tem muita coisa importante acontecendo, mas existem essas lacunas, tanto de ambição como de implementação nessa agenda. E aí a COP ocorre nesse momento decisivo. Então a gente não esperava nada menos agora de discursos políticos que conseguissem trazer a temperatura do momento, desse momento decisivo, para que as negociações formais que vão acontecer nas próximas 2 semanas tivessem essa base política, de reforço político, e que vai ter amanhã ainda discursos, né, para que as negociações mais técnicas e formais possam acontecer com essa base da alta gestão política. Professor, só para a gente entender, essa é a primeira cúpula do clima desde a Eco 92. Quais são os principais objetivos dessa cúpula do clima que começou hoje em Belém? E como as questões debatidas ali e as decisões tomadas na cúpula poderão afetar as ações locais, né? Só que no mundo todo. Sim, essa é a COP30, né? A Conferência das Partes da Convenção Quadro sobre Mudança do Clima das Nações Unidas e do Acordo de Paris. Essa convenção ela foi estabelecida em 92 e desde 95 as COPs acontecem. A gente está na COP de número 30, uma COP muito importante que acontece 10 anos depois do Acordo de Paris, que é o instrumento internacional que rege esse tema no nível internacional. Então, algumas coisas que são importantes, assim, que eu destacaria dentre várias aqui, né, mas algumas para a gente pontuar. É importante que se reforce os compromissos dos países, porque nós estamos diante de um problema global. A gente está dizendo, né, e negociando quanto de gás de efeito estufa cada nação vai colocar na atmosfera que não reconhece fronteiras. Então, esse é um problema tipicamente global que depende do multilateralismo, depende dessas conferências internacionais em que mais de 190 países discutem. Então, é preciso que esses países reunidos eles aumentem suas metas climáticas para, em conjunto, a gente consiga ficar numa trajetória de emissões segura. Por que segura? Porque acima de alguns limites vai ficar muito caro para todo mundo. Mais concentração de gás de efeito estufa na atmosfera significa, para quem está nos assistindo, mais eventos climáticos extremos, como secas, furacões, enchentes, ondas de calor, entre outros, incêndios. Isso traz muitos custos para a sociedade. Então, né, quanto mais a gente falhar nessa ambição, maior vai ser a concentração de gás de efeito estufa na atmosfera e mais perigosos e severos vão ser esses eventos. Então, não é uma questão de ser bonzinho, é uma questão de, né, sobrevivência e de reduzir custos esperados futuros. Então, a gente espera que os países juntos tenham a ambição necessária para a gente não ultrapassar esses limites perigosos para nós, humanos e os outros seres, né? Esse é um ponto. E que tenha meios de implementação para que esses compromissos saiam da palavra ou de um documento formal e se transformem em ações concretas. Para isso, a gente precisa de financiamento climático, e aí a gente tem um grande desafio de financiamento climático, que a gente pode falar sobre isso hoje também, né? A gente precisa do financiamento e desses instrumentos de implementação para que
os países que oferecem seus compromissos tenham condições depois de voltar para casa, desenvolver suas políticas e implementarem ações concretas nos seus países, nos estados e nas cidades. Professor Osório, é o seguinte, a gente está acompanhando então a cúpula do clima hoje e também vai acontecer amanhã, mas a COP30 só começa segunda-feira, na semana que vem. O que for acordado no dia de hoje, também amanhã, o que for discutido, pode dar o tom do que vai acontecer a partir da semana que vem na COP30? É exatamente isso que você falou. Acho que esse uso da palavra é o bom. Hoje, né, com os chefes de Estado, os representantes dos países, é exatamente isso. É trazer o tom político das negociações técnicas e formais que vão se dar nas próximas 2 semanas. Então, é muito importante, porque aqui a gente, né, vai ter a ideia das aspirações políticas, os objetivos, as diretrizes, né, e a expressão da vontade e interesse dos estados em atuarem com afinco para que nessas 2 semanas nós possamos sair com um resultado satisfatório dessa COP e um cenário geopolítico bastante tenso e conturbado. E, professor, vamos falar um pouquinho sobre o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que está sendo discutido no dia de hoje, não é mesmo? Nós ouvimos aí na coletiva a ministra Marina Silva, também o ministro Haddad, falando dessa força-tarefa, vamos dizer assim, dos ministérios de se unirem para criar este projeto. Explica para a gente o que significa essa sigla nova que apareceu, TFFF, que é a sigla que significa Fundo Florestas Tropicais para Sempre, só que em inglês. É exatamente isso que significa, né? E é fundamental a gente reconhecer que a gente não vai ser possível a gente alcançar essas metas que eu expliquei, tanto da mitigação, que é o que os países vão fazer para reduzir carbono da atmosfera e como eles vão se adaptar aos efeitos. A gente não consegue fazer isso sem integrar proteção e conservação das florestas nas estratégias dos governos. Por quê? As florestas desempenham um papel central nessa agenda toda. Primeiro, quando a floresta está crescendo, ela remove carbono da atmosfera, né? Ela sequestra carbono enquanto ela cresce. E depois que as florestas ficam mais maduras, elas são grandes estoques de carbono. Então, elas são fundamentais, né? Como agentes que removem carbono e depois estocam carbono da atmosfera. Além disso, elas são importantes também para a nossa adaptação aos eventos climáticos, porque as florestas, elas colaboram e contribuem para a qualidade e quantidade da água, né? Hoje, as chuvas do centro-oeste e sudeste do Brasil dependem, né, da umidade da Amazônia, para regiões que têm uma força muito grande agrícola e energética para o país. As florestas, elas ajudam no microclima, né, daquelas regiões também, por exemplo. Então, as florestas são fundamentais. Esse fundo, ele vem, né, trazer alternativas, né, e caminhos para ter pagamentos mais previsíveis, baseados no desempenho dos países na conservação dessas florestas, na proteção dessas florestas, para que a gente possa também reduzir a dependência de filantropia. Porque tem muitas iniciativas importantes no mundo e no Brasil também, mas, né, a gente tem fundos que dependem de ações filantrópicas. Esse fundo, no caso, é um fundo que vai captar recursos públicos e privados, né? Esses recursos vão ser investidos e vão ter retorno para quem aportar recursos nesse fundo. Então, ele vai ser mais previsível, né, esses investimentos e esses recursos para irem para florestas. E depois, feito esses aportes, né, esse fundo vai destinar recursos para que os países possam proteger e conservar suas florestas, e aí reservado um direito aí de 20% desses recursos irem para os povos que realmente protegem a floresta, como as comunidades tradicionais e os povos indígenas. Então, basicamente, é em torno disso que esse fundo gira. Professor, países como a Noruega, Portugal, Indonésia, França, Alemanha, amanhã talvez, como a ministra Marina Silva disse, já sinalizaram aí que pretendem, a Noruega e Portugal já aportaram. Essa promessa de remunerar os países para conservar as florestas tropicais pode dividir opiniões entre governo e também ambientalistas? Como que pode ficar essa questão? O
que a gente tem hoje na mesa é que não está funcionando como está, né? Então, esse fundo ele traz uma certa solução mais criativa, é uma nova abordagem, inclusive proposta pelo Brasil. Né? Então, é uma abordagem que é mais um instrumento. Né? A gente não pode depender de uma bala de prata, de um instrumento só, que ele seja suficiente para fluir capital para a conservação e proteção de florestas e para a agenda climática. A gente precisa de um pacote de instrumentos, e esse é mais um instrumento importante nesse pacote. Então, a gente não pode descartar esse tipo de iniciativa. E ainda, né, esse fundo ele tem que minimamente chegar em 25 bilhões, né, de dólares, no aporte de recursos públicos e depois buscar mais 100 bilhões de aportes do setor privado, para aí chegar num capital de 125 bilhões de dólares para o funcionamento desse fundo, que tem também, né, a gestão do fundo no Banco Mundial atualmente. Países como o Reino Unido, no caso, o príncipe William apoiou, não é mesmo, o projeto, mas o Reino Unido disse que, por enquanto, não vai aportar, mas se comprometeu em fazer propagandas do TFFF. Outros países também podem optar em não participar, em não aderir, não é mesmo, ao fundo e ter uma baixa adesão, ou isso no primeiro dia, como o de hoje, isso talvez esteja até descartado por ter sido um bom resultado já no primeiro dia? Olha, eu acho que só o tempo vai dizer, né? De saída aí tiveram esses anúncios hoje, assim como em outras COPs também nós tivemos anúncios positivos no primeiro dia, mas eu acho que a gente tem que ter os pés no chão mesmo. Sua pergunta é importante, porque se a gente imaginar que um grande problema nas negociações internacionais históricos tem sido o financiamento climático, muito por conta do apetite dos países, né, em aportar recursos para financiamento climático. Se a gente pensar nessa agenda hoje, né, ela, de certa forma, ela está longe do ideal. Né? Na última COP, na COP 29, que aconteceu em Baku, né, se esperava que se chegasse a um desenho do financiamento climático, né, com um montante necessário para essa transição já naquela COP. O que aconteceu é que a COP conseguiu chegar a um volume de recursos acordados de 300 bilhões, quando, na verdade, o necessário para a agenda, né, principalmente segundo os países em desenvolvimento, seria de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. Então, você vê que tem uma lacuna muito grande de financiamento nessa agenda, que é a hora que aperta no debate, né? A hora que você precisa do aporte de recurso para concretizar ações nessa agenda. Então, pegando isso de exemplo, né, são negociações que levam tempo, mas o reloginho climático está batendo que a gente está atrasado e uma janela está se fechando rapidamente. Então, a COP, né, além da questão dos fundos de floresta, tem uma missão gigantesca também, que veio da última COP e vai, né, abarrotar mais a agenda da COP 30, que é resolver a questão do financiamento climático. Foi anunciado recentemente, né? O Brasil anunciou o mapa do caminho de Baku a Belém, que basicamente é isso que eu falei, é como vai se conseguir sair dos 300 bi para 1 trilhão e 300 bi durante essa COP e detalhamento de como funcionará, né, a gestão e o investimento desses recursos. Agora, professor, na prática, proteger as florestas tropicais é um bom caminho, é um passo importante a ser dado e vai de acordo com o que disse o secretário-geral da ONU hoje no discurso dele, Antônio Guterres, que ele disse: precisamos reduzir o desmatamento até 2030. É um bom caminho iniciar nessa proteção das florestas tropicais? Nós temos várias ações que são necessárias, mas sem dúvida, né, a questão florestal ela é chave também para essa agenda. E não só para a agenda climática. Né? Tem todos os benefícios que eu falei na mitigação, como na adaptação. Ter uma floresta é importante nessas duas agendas, né? Ela é central, tanto na remoção de carbono da atmosfera, como grandes sumidouros e estoques de carbono, assim como, né, as florestas ajudam na qualidade, quantidade da água, na biodiversidade do planeta,
por exemplo, e, além de tudo, né, esse olhar sistêmico que as florestas nos trazem, assim como os oceanos, né, é importante para a agenda climática, mas é importante para a biodiversidade do planeta, é importante para a água doce do planeta. Então, a gente tem que ter essa, né, por isso que é tão complicado a COP, são vários assuntos dentro de uma crise sistêmica que nós estamos. Mas, sem dúvida, respondendo a sua pergunta diretamente, é muito importante e crucial que a gente tenha um caminho, né, muito claro e um cronograma muito claro para o papel das florestas na agenda climática. Professor, como os compromissos dos países participantes da cúpula e também que vão participar da COP se comparam aí com os acordos, né, já feitos anteriormente, como, por exemplo, no Acordo de Paris? Então, se a gente pegar aqui, dando a notícia mais atual, né? Se a gente pegar, né, se esperava para essa COP que todos os países eles atualizassem, né, e aumentassem a ambição das suas NDCs. O que são as NDCs? São as contribuições nacionalmente determinadas, que basicamente são os compromissos que cada país apresenta junto ao Acordo de Paris, e aí você reunindo todos esses compromissos, você faz a conta que eu contei no início do programa, né? Você vai ver o grau de ambição de cada país, todo mundo junto, reunido, vai ter que ter uma redução de emissão, uma mitigação das emissões suficientes para colocar o mundo na trajetória de emissões que não ultrapasse o limite de temperatura de 1,5 graus. Até agora, né, não é muito satisfatório, apesar de ter tido avanços. Dos mais de 190 países, 64 países, né, apresentaram suas NDCs e ainda continua sendo, apesar de avanços, insuficientes, né? O número geral desses compromissos computados de todos os países ainda são insuficientes para que a gente fique nessa trajetória que é o coração do Acordo de Paris. Então, ainda é necessário, né, o aumento da ambição, que mais países apresentem e que as metas que já tem hoje sejam também fortalecidas. Além do que, é importante toda essa nossa discussão de fortalecer os meios de implementação, porque é importante a ambição, é importante a promessa e o compromisso, mas é importante também que a gente tenha os meios de implementação, ou seja, o financiamento necessário e os instrumentos que implementem essas ações. Tanto, né, no arcabouço internacional, como cada país deve voltar para sua casa, para sua jurisdição e desenvolver seus instrumentos de política pública para implementar essas metas que são oferecidas na negociação internacional. Como o senhor disse, né, professor? São muitos pontos a serem discutidos. As florestas tropicais é só mais um dos pontos que será discutido aí durante a COP30. Só para encerrar aqui o nosso bate-papo, na sua visão, professor, quais seriam os principais resultados desta COP30 aqui no Brasil, lá em Belém? Quais são o que esses resultados devem alcançar para que a conferência seja considerada um sucesso em termos de transição energética? Isso também que nós temos escutado bastante nos últimos dias. Eu acho que nós temos aqui, eu diria, 4 pontos importantes, né? Nós temos esse descasamento da ambição. Então, primeiro ponto, que a ambição do conjunto de países nos levem a uma trajetória abaixo do 1,5, né, de aumento de temperatura. Segundo, que sejam acordados os meios de implementação, que reduza-se a lacuna de implementação que já existe hoje para as ações que estão prometidas, os compromissos que estão prometidos. Terceiro, eu destacaria também conseguir esse mapa do caminho do financiamento, sair dos 300 bi para 1 trilhão e 300 bilhões de dólares, com um conjunto de regras claras de como será o aporte desses recursos. E aí, né, mais um importante é reduzir também a lacuna de adaptação, porque a gente não fala mais só como resolver o problema, a gente tem que falar como a gente se adapta ao problema que já acontece, né? Já está acontecendo a mudança do clima. Então, é fortalecer as ações de adaptação aos efeitos da mudança do clima, né? Pelo menos, e reduzir e também resolver também as discussões sobre perdas e danos. E, por fim, né, que se retome a discussão sobre a transição para o distanciamento
do uso e produção de combustíveis fósseis, porque 3/3 das emissões mundiais vêm do setor energético. Então, a gente precisa de um cronograma claro de como nós vamos resolver a transição energética e que ela seja justa para todos. Excelente, professor. Eu conversei com o Guarani Osório, professor do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Professor, muito obrigada por todos os esclarecimentos aqui no Hora News. Volte sempre. Obrigado e boa tarde. Boa tarde para o senhor.